Olá pessoal, eu sou o Roberto, você está no canal do Misturino Charuteiro. Hoje nós vamos falar sobre Olho de Monterrey Escondidos. Segue a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos degustar este belo charuto cubano, um puro cubano, um habano. Eu vou explicar para vocês essas pequenas diferenças, essas terminologias. Então nós vamos degustar um Olho de Monterrey, especial Casa del Habano. Vou mostrar a caixa para vocês aqui, uma caixa lindíssima. Olha só, que bela caixa de charutos. Muito bonita, né? Esse charuto aqui ele foi lançado em Varsóvia, na Polônia, em 2018, em setembro de 2018, por um grupo distribuidor da região, né? E ele é um Doble Corona, então ele remete ao passado cubano, que fazia bitolas mais finas, né? Agora começou a fazer algumas bitolas menores e mais grossas, e no passado eles gostavam muito de fazer esse tipo de bitola, mais fina e comprida. Uma curiosidade desse charuto é que ele tem duas anilhas, a anilha tradicional da Olho de Monterrey e uma anilha abaixo, que é a anilha do La Casa del Habano, ou seja, ele só é vendido nas Casas del Habano pelo mundo. Então é um charuto que tem uma certa dificuldade para se encontrar, além de ter sido um lançamento bem requisitado em 2018 e uma linha que todo mundo gosta, porque é um charuto suave. Das linhas globais, para mim, ele é o mais suave de todos, então ele é um charuto muito fácil de ser degustado. Vamos para o corte e acendimento e depois a gente vai falando um pouquinho mais das peculiaridades, do nome e porquê de Olho de Monterrey. Vamos fazer o corte e acendimento desse charuto. Como eu tinha dito, esse charuto é um Doble Corona, e por ser Doble Corona, e geralmente os cubanos eles têm uma pegada, uma trava no seu fluxo, ele continua com essa trava, ele é um pouquinho travado, tem um pouquinho de resistência de ar. Vocês viram que até a fumaça dele demora um pouquinho mais para sair, mas conforme ele vai evoluindo, ele dá uma leve abertura neste fluxo. Esse fluxo está um pouquinho travado, mas as primeiras notas dele, do primeiro tiro, elas remetem a um trigo, algo bem leve, um leve herbal. É um charuto se degustar com bastante calma, porque realmente ele é um charuto bem leve, bem delicado. Falando um pouco mais sobre a marca da Olho de Monterrey, Olho de Monterrey significa buraco de Monterrey. É onde é feito o que? A plantação dos tabacos que são usados em Olho de Monterrey, nos charutos da Olho de Monterrey, que é na parte de Völva Barro, né, na região de Pinar del Rio, que é uma micro-região ali, especial, né, a melhor região de tabacos de Cuba. Então lá tem pequenas falésias que fazem o quê? Que fazem com que esse tabaco que tem lá tenha um terroir diferente, eles são mais protegidos da situação de intempéries e pragas. Então essa micro-região de Völva Barro, onde fica a Olho de Monterrey, que seria o buraco de Monterrey, onde é plantado esse tabaco, dá um nome a essa marca, né? Voltando ao nosso charuto Olho de Monterrey, realmente ele continua com essas notas mais secas de trigo, feno,
né? Não tem nenhum adocicado, não tem nenhuma pimenta nesse charuto, é um charuto extremamente leve, fácil de ser degustado. O fluxo continua com um pouco de resistência, não sei se vai dar para ver aqui nas próximas baforadas, ele continua um pouco de resistência. Em compensação, queima uniforme. E é muito bom degustar um Oi de Monte Rei, porque é um charuto extremamente leve, um charuto extremamente elegante. É a característica que o solo de Veuve Barro dá para esse Oi de Monte Rei, onde tem a plantação deles. Então realmente é um tabaco muito fácil de ser degustado, muito leve, e tem que cuidar muito na harmonização dele, porque tu pode sobrepor e acabar perdendo um pouco desse tabaco aqui, que é uma riqueza, né? A plantação da Oi de Monte Rei fica próxima ali ao rio de San Juan e Martínez, né? Então é uma micro-região ali também, na volta de Pinar del Rio, tem toda uma característica diferenciada para a produção desses tabacos, né? Pessoalmente eu gosto muito da Oi de Monte Rei, não é a minha marca preferida cubana, porque eu gosto de charutos um pouco mais intensos, mas sim é um charuto extremamente fácil de fumar, extremamente elegante, e recomendo a fumada. Não sei se vai ser possível ainda encontrar estes tabacos aqui, eu espero que sim. Eles foram lançados, como eu disse, em setembro de 2018 na Polônia e vendido pelo mundo todo, em todas as casas de la banda. Como eu estava falando antes para vocês, a Oi de Monte Rei é uma fábrica de charutos extremamente leves, suaves e elegantes. Então difere um pouco do terroir de vários charutos cubanos que são um pouco mais fortes, né? Que tem aquele terroso muito forte, aquele tostado muito forte, não. Ele remete um pouco do terroso, ele fica com linhas mais delicadas, mais o trigo, notas assim extremamente delicadas, né? Então é um charuto que, cuidando da harmonização, ele vai cair muito bem no nosso paladar. Eu peguei um rum aqui, ele não é um rum muito envelhecido, ele ainda não foi lançado no mercado, ele será lançado por uma empresa aqui da região da Serra Gaúcha, então não posso divulgar a marca, mas é um belo rum e caiu muito bem com o nosso Oi de Monte Rei. Um dos inconvenientes da gente fumar um charuto cubano é a procedência, né? Hoje em dia a gente sabe que grande parte dos charutos cubanos que tem no Brasil e no mundo todo são falsificados. Então, dizem que entre 80% e 90% dos tabacos cubanos do mundo são tabacos, infelizmente, falsos. Então tem que ter muito cuidado na hora de comprar um bom charuto cubano, comprar de uma tabacaria de confiança, um site de confiança, para que não tenha problema do que? De tu pegar e comprar, investir grandes valores num charuto cubano e comprar um charuto falsificado. E não tem milagre, charuto cubano é caro em Cuba, então não vai se vindo para cá que ele vai ficar mais barato. Então sempre desconfie da questão de preço, sempre desconfie de quem é o atravessador que está fornecendo esses tabacos e compre de tabacarias realmente idôneas, sérias e corretas. Continuando com a nossa degustação, esse charuto está apresentando uma nota nova, parece uma noz, alguma coisa nesse sentido. Então é um charuto que, como eu falei no início, tem notas bem sutis, bem delicadas, não é um charuto que tem um punch muito grande, não é esse o objetivo da Oi de Monte Rei, são charutos mais delicados, charutos mais nobres, como o pessoal gosta de dizer. Eu gosto de mais punch, mas sim, esse charuto aqui está entregando notas mais sutis, mais delicadas, né? O fluxo dele continua ainda um pouco preso, né? Dá para ver que não tem aquela abundância de fumaça como a gente encontra em alguns charutos of Cuba e brasileiros. Ele é um tabaco um pouco mais preso, um pouco mais apertado. Dá para ver que é um charuto bem firme, mas realmente por ser uma bitola com um ringue menor, que é um ringue 49, né? Um doble corona. Então o que acontece? Ela comprimiu um pouco e seu fluxo está um pouco comprometido. Nada que impeça a sua degustação, mas ela dá uma atrapalhadinha na hora de vir algumas notas diferenciadas, porque a abundância de fumaça é um pouco menor do que eu gostaria para a degustação desse charuto. Continuando a nossa degustação, as três principais notas que eu tenho a destacar nele é nozes, trigo e um leve terroso. E fica nisso, não estou sentindo nada de muito amadeirado,
nenhum tostado nesse charuto. Então seriam as 3 notas que eu entregaria desse charuto, e elas vão se mantendo. Apareceu a noz ali no começo do segundo terço, mas fica por isso e vai se mantendo dentro dessa linha extremamente delicada, com um fluxo um pouco comprometido. Vamos continuar nossa degustação quando eu chegar no final do segundo terço, a gente volta. Voltando à nossa degustação, pessoal, nota-se que é um charuto uma boa construção, ó, cinza bem durinha, mas tem aquela situação que eu falei para vocês antes. Infelizmente ele está com o fluxo um pouco preso e aí acaba acarretando menos fumaça e a nossa degustação fica um pouco prejudicada, porque se tivesse uma abundância um pouco maior de fumaça, talvez a gente teria a percepção de notas um pouco diferente. Como a fumaça não está tão cremosa em grande quantidade, a gente tem que começar a encontrar algumas notas que persistem, aquele trigo, aquela noz e um bem leve terroso. Antes a gente falou também no começo do vídeo sobre um habano. O que seria um charuto habano? Habano, este é um charuto habano. Por quê? Seus tabacos vêm da região de Pinar del Rio. Todos os tabacos que vêm da região de Pinar del Rio são feitos de um charuto cubano, é um habano. Mas nem todo charuto cubano é um habano, porque existem várias regiões em Cuba que existem plantações de tabaco. Se não houver tabaco dessa região de Pinar del Rio, Vilva Barro, o que acontece? Ele não é um charuto habano. Ele é um cubano, mas ele não é um habano. Voltando à nossa degustação, pessoal, o charuto melhorou um pouquinho mais seu fluxo, mas também a gente tem que falar que, pelo valor envolvido nesse charuto aqui, eu já fumei outras unidades dele e não tive esse problema. A gente sabe que é um manufaturado, pode vir a acontecer de realmente ele estar um pouco mais preso, mas esse charuto aqui realmente ele está bem preso, está dificultando um pouco a nossa degustação. Ele não está impossibilitando, mas ele está criando algumas restrições para a nossa degustação. E aí acontece o quê? Um charuto desse valor, se a pessoa compra só a unidade e não comprou a caixa, o que acontece? Perdeu o charuto, né? Então não vai ter uma experiência extremamente agradável como eu tive nas outras unidades. Então acontece que os charutos cubanos têm essa peculiaridade, apresentam esse defeito com maior incidência do que charutos brasileiros, charutos da Cuba, mas especialmente essa unidade aqui está um pouco difícil de fazer a sua degustação. E é uma pena, porque é um charuto que a gente diz, não é um charuto de entrada cubano, é uma série especial, e aí fica complicado o cara investir um valor em um charuto desses e acabar tendo esse dessabor de pegar um charuto travado. Mas vamos lá para o último terço, a gente dá nossas impressões finais desse charuto. Então, pessoal, nossa degustação está evoluindo, o fluxo comprometeu um pouco a degustação desse charuto. Como eu sempre digo, infelizmente os cubanos têm esse detalhe, e não é porque aconteceu comigo que eu não vou deixar de fazer um vídeo ou que eu vou passar o pano por cima disso. Infelizmente acontece com alguns charutos cubanos com mais incidência, mas a gente sempre vai fazer um vídeo e destacar os pontos positivos e os pontos negativos. Como eu já fumei 2 charutos desse aqui e os 2 estavam maravilhosos, eu vou referir que vale a compra, obviamente, porque os outros que eu fumei estavam muito bons. Tive azar no terceiro, ele estava um pouco travado, mas as notas que ele apresentou estavam deliciosas. Como eu disse, uma noz, um leve terroso, aquele trigo, então são notas mais delicadas. Então esse charuto se saiu muito bem na entrega de notas. Infelizmente a parte do fluxo dele estava bem comprometida e acabou não sendo uma degustação tão prazerosa. Então o intuito do canal é a gente poder falar sobre charutos, as partes boas, as partes ruins, sem muita passação de pano para um lado ou para o outro. O importante é que a gente reflita a degustação. Já provei outros, gostei dos outros. Este aqui, infelizmente, não está no patamar dos outros que eu fumei. Então, pessoal, queria agradecer a todos pelo vídeo. Obrigado pelo pessoal que está compartilhando. Obrigado pelas inscrições, obrigado pelas dicas, pelas críticas. Acho que é louvável esse nosso começo. Todos estamos aprendendo, então muito obrigado mesmo. Vamos fumar bons charutos. Hoje esse aqui me pegou e ficou devendo, mas numa próxima eu tenho certeza que ele não irá desapontar. A gente vai gravar um vídeo de novo com esses charutos aqui dessa caixa e a gente vai
com certeza ser mais felizes do que fomos na degustação de hoje. Obrigado, pessoal.